Irmãos e irmãs, paz e bem, com muita alegria iniciamos hoje nova etapa de nossa jornada pelas terras bíblicas. Inicialmente peço desculpas por esse áudio ser um pouco maior que os de costume, mas faz-se necessário para apresentar algumas orientações sobre o percurso que iremos iniciar. São 10 grupos de WhatsApp, somos mais de 2.400 pessoas caminhando juntas. É preciso que todos estejam sintonizados no mesmo projeto para que ele obtenha sucesso. Nos grupos, apenas eu posto mensagens, a fim de mantermos o foco nas reflexões. Mas se alguém tiver alguma questão ou comentário e o quiser enviar para mim, sinta-se à vontade. Estarei respondendo à medida do possível. O nosso projeto não se trata de um curso sobre o Deuteronômio, mas de um percurso que tomaremos na busca de sermos pessoas melhores. Nossos encontros diários serão mais que um estudo, uma reflexão. O esforço de trazer para nossos dias os apelos que a Bíblia nos apresenta. Tomaremos como orientação para nossas reflexões o texto base apresentado pela CNBB para o mês da Bíblia. Os que desejarem podem adquiri-lo pelo site das edições CNBB. Diariamente faremos a leitura de um ou mais capítulos do livro do Deuteronômio. É muito importante o contato com o texto. Ouve, Israel. Este é um forte convite apresentado pelo livro do Deuteronômio. Tomarei a tradução da Bíblia da Paulus, a Bíblia Pastoral, mas você pode acompanhar na Bíblia que você tiver. Tenha sempre as mãos quando ouvir os áudios diários. Após a leitura, faremos uma reflexão, não um estudo aprofundado. Procurarei apontar alguns detalhes do texto que acabamos de ouvir, culminando em uma pergunta que orientará nossa reflexão ao longo de todo o dia. Estamos iniciando uma nova etapa na caminhada de reflexão que estamos fazendo desde a quarta-feira de cinzas. Uma busca de tornar-nos pessoas melhores, fazermos diferença neste mundo. Há 93 dias iniciamos uma jornada pelas terras bíblicas, encontrando a cada dia um personagem que nos auxilia em nossa caminhada na busca de sermos pessoas do bem, praticantes do amor e da misericórdia. Resolvemos ficar um tempo com nosso 92º personagem, Moisés. Sentados a seus pés, ouviremos durante 30 dias seus discursos e viveremos sua despedida sobre o Monte Nebo. Aos que chegam agora para essa jornada, sejam bem-vindos. Aos demais viajantes, sigamos firmes em nossa viagem com as bênçãos de Deus. Nestes 30 dias, não apresentaremos, como de costume, o mantra. Você o escolherá a partir da reflexão que fizer, a partir da pergunta apresentada. Uma frase que você repetirá ao longo do dia, mantendo-o em espírito de oração e em processo contínuo de conversão. Uma sugestão: faça seu diário espiritual ao longo deste mês, um caderno onde anotará suas reflexões de cada capítulo e o mantra escolhido para seu dia. O livro escolhido para estudo no mês da Bíblia de 2020 é o Deuteronômio, com o lema Abre tua mão para o teu irmão, tirado do livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. É um livro rico em reflexões morais e éticas, com leis para regular as relações com Deus e com o próximo. Destaca-se no Deuteronômio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. São leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança, no livro do Êxodo, capítulos 20 a 23. A sociedade necessita de leis que ajudem a construir relações baseadas na justiça e no direito, especialmente para aqueles mais privados das condições básicas de uma vida digna. Quanto maior é o nível de evolução de um povo, menor é a necessidade de impor leis
e maior é a facilidade de atualizar as leis existentes. O Deuteronômio foi escrito para iluminar e orientar o povo de Deus em uma situação de crise social e religiosa. Certamente a lei era conhecida em Israel, mas faltava o aprofundamento. Esse é o motivo da insistência do livro na dimensão espiritual da palavra. A palavra não é uma lei externa apenas escrita no livro, mas precisa ser inscrita no coração, pois esta palavra está bem perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática. No livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. A lei instrui, aponta o caminho para realizar a vontade de Deus. Esta se expressa na observância do mandamento do amor, resumo da lei interiorizada e assimilada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Está lá no capítulo 6, versículo 5. E depois acrescenta no versículo 6, estejam no teu coração estas palavras que hoje te ordeno. Esse mandamento do amor a Deus, junto ao mandamento no Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo, forma aquele que é o grande ensinamento de Jesus. Resumo de toda a lei e os profetas. O mandamento novo do amor é o testamento deixado por Jesus antes de partir deste mundo para o Pai. O Deuteronômio se apresenta composto de vários discursos de Moisés, como um testamento espiritual pronunciado antes de sua morte na terra de Moabe, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Trata-se de um aprendizado, uma pedagogia da liberdade e da justiça, a fim de construir uma sociedade em aliança fiel com Deus que liberta e dá vida para todos. Nesta perspectiva, o Deuteronômio apresenta Moisés, que reúne o povo e faz o seu discurso de despedida, uma exortação direcionada à fidelidade para com o Senhor. Ele relembra o passado e indica as possibilidades e perigos do futuro. Dá instruções para a vida na terra, estipula uma nova aliança em Moabe e passa o cargo a Josué. Pronuncia depois o seu cântico e bênção. Sobe ao Monte Nebo, contempla a terra prometida e morre. O livro se apresenta como um longo e dramático apelo à conversão, dirigido à liberdade de escolha entre o Deus vivo e os ídolos, entre a liberdade e a escravidão, entre a vida e a morte. O título deste livro, Deuteronômio, deriva da tradução da Bíblia grega Deuteronomium, que significa segunda lei ou cópia da lei. Esse título usado em nossas traduções é uma tradução não exata de Deuteronômio 17, versículo 18. Ali é prescrito ao rei: ao assentar-se no trono do seu reino, mandará transcrever para si, num rolo, da parte dos sacerdotes levitas, uma cópia desta lei. Porém, não se tratava do livro inteiro, mas somente o que foi encontrado, a parte central, os capítulos 12 a 26. Na verdade, o livro todo, na sua forma final, é uma reinterpretação da lei com acréscimos, já vivida pelo povo na sua história e agora colocada como um grande discurso de Moisés no final da caminhada em Moabe. A parte central que referimos seria o livro da lei, encontrado no templo no 18º ano do reinado de Josias, conforme o segundo livro de Reis, 22, versículo 8. Outras partes foram acrescentadas na redação final por volta dos anos 400 a 350 a.C. Na Bíblia hebraica, o livro tem o nome conforme as primeiras palavras em Deuteronômio 1:1, Devarim, que significa estas são as palavras. O título Deuteronômio, adotado pela tradução grega, combina com o conteúdo do livro que contém uma segunda legislação, o Decálogo e o Código da Aliança. Trata-se da segunda aliança que Moisés fez com Israel e Moabe na entrada da Terra Prometida.
O título da Bíblia grega justifica-se no fato de o livro incorporar muito material encontrado nos livros precedentes. Por exemplo, 20% do livro da Aliança, em Êxodo 20, versículos 23 até o capítulo 23, 33, é paralelo ao Deuteronômio. Deve-se considerar também que Deuteronômio 17, versículo 18, não faz referência às antigas compilações da lei fora do livro do Deuteronômio. Há textos legais antigos, anteriores ao exílio, que receberam complementos pela intervenção dos sacerdotes do Segundo Templo. Como o quinto livro do Pentateuco, o Deuteronômio, foi também a parte mais antiga da Bíblia a ser considerada canônica, isto é, normativa para o povo de Deus. É o livro que encerra a Torá, o Pentateuco. Uma das preocupações do autor é ligar as leis deuterocanônicas ao Decálogo, mostrando que a autoridade dessas leis se baseia no fato de que elas vieram por meio de Moisés. O objetivo foi fazer uma espécie de edição atualizada do Decálogo e do Código da Aliança em Êxodo, capítulos 20 a 23. Assim, os autores fazem uma catequese atualizada da lei para que a palavra seja assimilada e interiorizada em novo contexto. O autor está vivendo em uma época em que os acontecimentos previstos, como a entrada na Terra, o período dos juízes e a história da monarquia já aconteceram. Nessa história houve infidelidade à aliança, opressão política, exploração econômica, culto aos ídolos nos santuários do reino e problemas sociais. Finalmente houve o exílio na Babilônia, uma experiência de perda e crises na fé. O autor via o seu povo na mesma situação em que os israelitas se encontravam antes de entrar em Canaã, a terra prometida. O povo do tempo do autor precisava passar pela conversão para recomeçar uma nova vida na fidelidade aos mandamentos. No tempo do exílio, período de crise profunda na fé, eles se perguntavam: por que aconteceram essas desgraças? O livro do Deuteronômio, muito conhecido nessa época, aponta o ideal de uma vida plena e abençoada na terra prometida mediante a observância dos mandamentos, além de amar, temer e servir ao Senhor Deus. O livro mostra como o povo deve comportar-se na terra prometida, logo que atravessar o Jordão. No contexto de perda de identidade religiosa e política, a exortação à observância da lei e dos mandamentos é reforçada. No exílio, o povo estava sem rei e sem uma estrutura de governo. Nesse contexto, o Senhor deve ser considerado condutor, guia e juiz, tal como era no período anterior à monarquia. O Deuteronômio tem sua origem mais antiga no século VIII, em Judá, no tempo de Ezequias. Judá era um pequeno estado vassalo do reino assírio. Essa dependência se refletia na política externa dependente, mas também na exploração socioeconômica mediante taxas e altos tributos do Império Assírio e na influência cultural e religiosa. Os reinos vassalos acabaram adotando a cultura e a religião dos povos dominadores. Nesse cenário, é realizada uma reforma política e religiosa empreendida por Judá sob os reis Ezequias e Josias. A reforma teve o objetivo de unificar o reino por intermédio da centralização do culto, da construção de uma sociedade mais justa e da concentração da população em poucos lugares fortificados. Por fim, foi necessário também organizar um sistema de ensinamentos para conduzir o povo. A Torá, a lei, precisava ser ensinada. O processo de defesa e resistência diante dos assírios no século VIII pode ser sintetizado em 4 pontos. Primeiro, a história passada do povo, um tanto idealizada às vezes, é resumida em fórmulas de profissão de fé. O credo catequético de pai para filho, que está no capítulo 6 do Deuteronômio, e o pequeno credo histórico, que está no capítulo 26, professado diante do sacerdote no momento da oferta. Segundo, os valores éticos tradicionais são recuperados. O Decálogo é retomado e atualizado com novas fundamentações e seguido de exortações à prática. Terceiro,
O pensamento teológico chegou a uma sistematização extrema com uma visão monolátrica de um culto único, até então desconhecida. Somente o Senhor é o Deus do povo de Israel. O leitor aqui fica chocado com a violência de certos textos em relação às suas nações e a outros deuses. Essas leis visavam manter o povo fiel a Deus sem se misturar com outros povos considerados oponentes. Israel é povo de propriedade do Senhor e não pode se misturar com outros. O Senhor é um Deus ciumento, porém lento para a ira e rico em misericórdia para aqueles que o temem e praticam seus mandamentos. Quarto, a linguagem é uniformizada com expressões mais simples, acessíveis e mais cativantes para instruir o povo. O uso do contrato de vassalagem torna-se um modelo para expressar a aliança do Senhor com Israel, um tanto esquecida no século VIII. O povo deve retomar a aliança e ser fiel ao seu Senhor, observando os mandamentos. É muito importante que a gente compreenda esses pontos, porque muitos textos chocarão quando a gente vê a insistência para que o povo de Israel preserve a sua identidade. Muitas vezes fala-se de violência, de exclusão, fala-se de preconceito, mas dentro de um contexto em que o povo precisava se fortalecer, em que o povo precisava sentir-se forte, ter uma autoestima boa. Então, nós vamos voltar a esse tema, mas ele é importante a gente entender, porque o livro do Deuteronômio muitas vezes não é bem compreendido porque nós não entendemos o contexto no qual ele foi escrito. Então, isso é um pouco do que eu queria apresentar hoje para vocês, que esse livro ele é bem posterior ao fato histórico. Ele foi uma retomada pós-exílio de tudo o que constitui a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, o autor do Deuteronômio coloca na boca de Moisés os discursos que são coerentes com aquilo que nós encontramos em Êxodo. Então, é um texto posterior, mas que retrata um momento de chegada na Terra Prometida, em que Moisés se despede do seu povo, avistando a Terra Prometida e os abençoa. Que nós possamos, então, nós que também vivemos um tempo difícil, esperamos chegar à Terra Prometida, uma terra onde tenha justiça, tenha paz, tenha dignidade para todos. Sonhamos com um mundo muito melhor, que nós possamos ler o livro do Deuteronômio, alimentando-nos então para essa jornada, uma jornada para o mundo dos sonhos, para esse mundo da utopia, que vai acontecer se nós juntos formos melhores, se nós juntos lutarmos pela dignidade, pela justiça e pela paz. Um grande abraço. Amanhã, então, estaremos iniciando juntos com o primeiro capítulo do livro do Deuteronômio. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, que Ele nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.